Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus te abençoe. Queridos, muitas pessoas, inclusive liderança, nos perguntam a seguinte frase: Pastor Edson, missionária Ivana, como é possível envolver a nossa igreja com missões? A resposta aparentemente parece ser óbvia, mas o fato é que existe um processo que pode ser curto ou longo, vai depender de como o coração de cada um está sendo flexibilizado pelo Senhor. O fato é que Jesus já deixou a ordenança para sermos proclamadores do Evangelho, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Este é um fato inegociável de Mateus 28. Enfim, vamos então entender um pouquinho como é possível você iniciar do zero. A primeira fase que você precisa iniciar é orando. Você precisa iniciar orando a Deus, expondo para Deus o seu sentimento de querer fazer da sua igreja uma igreja envolvida com missões. E nessa oração você foca a sua liderança para que Deus ministre em seus corações também. A segunda fase é a fase da conversa com o pastor. Nessa fase, você vai conversar com o seu pastor e expor para ele o desejo de envolver a sua igreja com missões. Isso é muito importante para que ele lhe dê autonomia para atuar nessa atividade específica. Deus falando ao coração do seu pastor, com certeza ele vai anunciar para a igreja o seu desejo pessoal da sua igreja envolver-se com missões. Isso é muito importante. A terceira fase, uma vez que o pastor já cedeu, é você voltar a conversar com o pastor e falar: pastor, vamos realizar os cultos de missões da nossa igreja? E ele vai falar: vamos? Como podemos fazer isso? Então, a primeira coisa, então, dentro dessa etapa, é você determinar junto com o seu pastor um dia no mês para fazer o culto de missões. Geralmente aos domingos, preferencialmente, obviamente. Mas fica de acordo com você e com o pastor. Após determinar isso, você vai para a outra fase, que é uma fase muito importante. Você precisa chamar pessoas, pedir Deus para direcionar e enviar pessoas, mas você precisa anunciar para a igreja que a igreja vai começar a fazer culto de missões e você precisa de voluntários. Esses voluntários serão pessoas que virão até você com o coração sedento, manifestando o seu desejo de envolver, e aí você vai criar o grupo de missões. Seja grupo, seja comitê, seja conselho, não importa. Essas são as pessoas que se manifestaram a estar junto com você nessa jornada. Essas fases são importantíssimas. A outra fase é a fase antes ao culto. Você precisa organizar o culto fazendo uma programação bem bonitinha, com o louvor da igreja mais destinado a missões, com as orações mais destinadas a missões, com um pregador que seja um pregador que tenha experiência missionária, alguém que já viveu a realidade missionária, alguém que vive a realidade missionária. Não pode ser nesses primeiras etapas o seu pastor, tem que ser alguém que tem vida missionária. Procure na agência. Tem várias agências missionárias que a gente pode aí utilizar. Tem várias pessoas que você conhece que foram ou são missionários. Então aproveita a oportunidade e faça um agendamento para anunciar o seu culto de missões. Sendo assim, essas etapas vão te ajudar a iniciar o processo de envolver a sua igreja com missões. As outras situações a gente dá dica no próximo vídeo. Deus te abençoe no nome de Jesus.